Fala galera, tudo bem? Terça-feira, dia de aula. Hoje eu vim para um lugar diferente, eu tô aqui nos estúdios do Mais Você, né? Onde os ex-BBBs davam entrevista para Ana Maria. Invejosos dirão que é mentira, que eu tô em algum lugar onde tem uma árvore bonitinha atrás, mas não, eu tô aqui. Só que diferente deles, né, que foram falar com a Ana Maria Braga por questões contratuais, eu decidi que não. Eu tenho compromissos mais importantes aqui, que é falar com vocês que estão se preparando aí para a prova. Brincadeiras à parte, trouxe mais um tema para a gente discutir, um tema que na verdade de engraçado ele não tem nada, né? Vamos pensar um pouquinho sobre a fome e a fome como reflexo das desigualdades sociais. Infelizmente esse é um problema que tem aumentado muito nos últimos anos e com ele uma outra temática muito importante para vocês ficarem aí alertas é sobre a questão da segurança alimentar, no caso a falta da segurança alimentar, né? Segurança alimentar é quando um indivíduo ele tem as principais refeições do dia, se alimenta de forma saudável, o que possibilita vários ganhos, não só para a saúde física, mas inclusive para a saúde psicológica, né? Nosso desempenho nas atividades, nossa disposição melhoram muito quando a gente se alimenta bem, né? E no Brasil a gente está num caminho muito complexo nesse sentido, porque a fome tem sido uma realidade cada vez mais comum. Só para vocês terem uma ideia, né? Quase 117 milhões de brasileiros não se alimentam como deveriam. Então não é nem que essas pessoas necessariamente passam fome, mas não se alimentam como deveriam, ou porque vão comer comida industrializada ou salgadinho, coisas que não são necessariamente saudáveis, né? Mas são mais acessíveis. E desses 117 milhões, 19 milhões não tem nem o que comer. Então aqui a gente está falando de um número muito considerável da população que não tem o que comer. E uma outra questão é se essa informação foi retirada aí do site G1, as referências como sempre eu deixo no final da apresentação. A fome também tem cara e tem cor. Mulheres da periferia, chefes de família, negras com pouco estudo. A pesquisa feita em 128 municípios mostra que a pandemia acelerou um processo que o país já estava enfrentando desde 2015. E aí eu vim trazer essa discussão, né? Mas numa perspectiva muito de a gente falar sobre a introdução e a importância de a gente trazer uma contextualização clara para o tema. Então eu vou promover o seguinte desafio para você, né? A partir dessa orientação da escrita e da elaboração da redação, pense num projeto de texto e se você quiser, manda ele aqui pra gente, que a gente comenta nos comentários mesmo sobre a sua redação, tá joia? Fica até o final do vídeo que vai ter mais uma surpresa também, considerando que saíram os espelhos da redação do Enem na semana passada. Bora lá? Bom, como sempre eu digo, né? Na hora de a gente contextualizar e organizar as ideias, pensando na introdução, é legal a gente pensar na introdução seguindo 3 movimentos: contexto, tema e tese. Lembrando que o contexto pode ser qualquer tipo de referência sociocultural que você tenha, seja um dado mesmo da coletânea, um livro, um personagem, algum fato histórico que esteja ligado a essa temática. E por fim a gente define uma tese. A gente não está falando aqui sobre a fome como reflexo das desigualdades sociais, então a gente pode deixar como tese a afirmação, né, de que a fome e as desigualdades são 2 processos intimamente relacionados. Então, se a gente quer combater um, a gente tem que combater o outro, certo? E vou dar aqui 2 sugestões de como a gente poderia organizar a introdução num tema falando sobre a fome. Começo citando o Fabiano, de Vidas Secas. Né? Existe uma passagem no livro em que o Fabiano ele fala que quem é do chão não se trepa. O que significa isso, né? Quem vem de baixo, socialmente falando, não ascende, não sobe, não cresce, né? Isso está lá no livro do Graciliano Ramos e a gente poderia começar trazendo essa frase e dizer que ela simboliza a ideia enraizada de que aqueles de origem pobre não ascendem socialmente. E a partir daí, a gente consegue fazer uma tese falando que em um mundo marcado pelas desigualdades sociais, um reflexo dessa não ascensão é percebido pela fome, situação que afeta mais de 800 milhões de pessoas no mundo, a gente poderia dizer 19 milhões especificamente no Brasil, e demanda ações sociais urgentes. Então veja que a gente está trazendo, né, uma contextualização de uma narrativa para estabelecer essa conexão entre a fome e as desigualdades sociais. Outra sugestão que eu trago aqui
é a ideia do Quincas Borba, né? A filosofia do Humanitas, ao vencedor as batatas. Né? O que essa ideia de ao vencedor as batatas traz? Justamente a reflexão, a ideia da nossa sociedade de que os mais poderosos vencem e a exclusão de outros é a consequência desse processo. Então, enquanto uns vão ser vitoriosos e vão ficar com os louros dessa vitória, ou os alimentos, ou as batatas, metaforicamente falando, outros vão ser excluídos nesse processo em que uns ganham e muitos perdem. E a partir dessa contextualização, a gente pode chegar na temática da fome, que é o resultado, então, de processos sociais desiguais e que prejudica não só o indivíduo que passa fome, mas toda a sociedade. E aí a gente poderia encaminhar o texto para uma lógica de causa e consequência. Então, num mundo marcado pela competitividade, pela concentração de rendas, pela falta de um planejamento de distribuição, né, e de garantia de alimentação, pela insegurança alimentar. Então a gente faz parte de uma sociedade muito pautada na desigualdade. No caso do Brasil isso é histórico, vem desde a nossa colonização. E como que isso, no segundo parágrafo de argumentação, prejudica não só o indivíduo que passa fome, mas toda a sociedade. Um mundo desigual, né, ele prejudica o país como um todo. A gente desenvolve menos, a economia não cresce como poderia, a violência pode ser resultado desse processo e tantas outras problemáticas. Então seria interessante a gente trazer aí uma discussão como essa e vou deixar a critério de vocês pensar no encaminhamento desse texto. Lembrando, quando a gente vai falar de uma redação do Enem, que na conclusão a gente retoma as ideias apresentadas e a gente vai trazer uma sugestão para resolver o problema. A gente não deve pensar na proposta de intervenção como uma resolução completa do problema apresentado. Pode ser um encaminhamento para enfrentá-lo. O que a gente não pode se esquecer quando a gente elabora uma proposta de intervenção é que eu preciso de buscar responder algumas dessas perguntas. Então, quem é que pode enfrentar, combater os problemas apresentados? É o governo federal? São veículos midiáticos? São as redes sociais, são organizações voluntárias? Então pense, de acordo com o seu projeto de texto e argumentação, no órgão, no grupo que pode enfrentar aquele problema. Definido a gente vai buscar a ação. Normalmente eu costumo dizer para os meus alunos que a ação reside num verbo. É investir, é elaborar, é criar algum fórum de discussão para pensar em soluções para a fome, desenvolver algum tipo de projeto. Então, em geral, a ação reside no ato, no fato, na ação, no verbo, né, que vai contribuir para o enfrentamento daquele problema. O como que vem aqui em seguida é o exemplo dessa ação. Então, por exemplo, eu posso investir na maior qualificação dos professores, por meio de uma formação escolar, por meio de cursos técnicos que tragam aulas de tecnologia e de como usar essas ferramentas tecnológicas na sala de aula. Se a gente está falando, por exemplo, de fome, né, vamos pensar em elaborar campanhas que instiguem a sociedade a não desperdiçar o alimento. Existem projetos muito interessantes. Existe um projeto em Goiânia, por exemplo, que é o freezer solidário, geladeira solidária. Ele colocou um freezer em frente ao estabelecimento e os moradores ali do entorno que tinham algum prato, alguma comida que obviamente estava em plenas condições de serem ainda ingeridas, mas que às vezes a família ia viajar para algum lugar, não ia consumir aquele produto, as pessoas deixavam ali naquele freezer, naquela geladeira, e os moradores de rua, as pessoas que têm essa insegurança alimentar, poderiam encontrar esse alimento gratuito para poderem levar para casa. Então isso pode ser estimulado, né? Isso pode ser uma campanha, crescer projetos como o da geladeira solidária, por exemplo. Então veja que o como é um exemplo prático daquela ação que foi apresentada. Formação escolar, campanhas, por exemplo, que debatam pessoas que passam fome nos bairros das cidades, né? E aí a gente pode jogar por meio de visitas a casas de pessoas carentes que ofereçam cestas básicas, por exemplo. Então, lembrem-se que o agente, a ação e o meio, obviamente, eles têm que estar interligados e são níveis de detalhamento. O órgão vai investir em campanhas as quais sejam promovidas ou elaboradas dessa forma. E por fim, eu tenho que trazer o efeito, o objetivo, né? Claro que o objetivo mais
prático é o de acabar com a fome, nessa temática que a gente está discutindo. Mas eu poderia, inclusive, trazer um objetivo mais amplo, um país mais igualitário, um país mais justo, um país em que toda a população terá os seus direitos garantidos, como preconiza a Constituição. Então, nada impede que eu traga um efeito bem objetivo para aquela proposta que eu estou elaborando e um efeito maior. Um tema muito atual, sugiro que vocês pensem e reflitam bastante sobre eles. Tem um clássico documentário que traz essa temática, que é o Ilha das Flores, e que mostra bem como muitas vezes a ganância do homem, o individualismo, o egoísmo prejudicam muito uma sociedade mais igualitária. Beleza? Bom, para terminar, escapando um pouco da temática, mas para a gente ver como que o projeto de texto e a redação precisam de conversar entre si, semana passada a gente pôde finalmente ver os espelhos da redação do Enem, né? Que nada mais é do que o texto oficial que vocês escreveram. E aí eu vou fazer um convite para vocês. Se você tiver visto o seu espelho e quiser mandar pra gente, vai lá no Insta da Pontui, mande a sua redação no nosso direct, que a gente vai ler o seu texto e vamos fazer um breve comentário sobre a sua redação, tá certo? Então vai lá, @Pontui no nosso Insta, mande o seu espelho, que a gente vai ler o seu texto com o maior prazer e vamos dar uma devolutiva aí pessoal para você. Se você já está com a gente na plataforma Pontui, suba sua redação lá, que a gente também vai mandar aquele vídeo bem detalhado com a correção. E aí, terminando a aula de hoje, eu vou ler com vocês uma dessas redações nota 1000, que o G1 já disponibilizou algumas delas. Então vamos olhar um desses textos para ver esse movimento da dissertação em conjunto. Bora lá? Bom, lembrando que o tema, né, do ano passado foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E olha como é que esse movimento de contexto, tema e tese fica muito claro aqui nessa introdução. Ó. Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. Então a gente está falando de um contexto da Nise. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Então veja que o recorte temático já está aí. O estigma relacionado às doenças mentais. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Ou seja, nós temos aqui os dois principais fatores que geram o estigma, segundo esse texto, que são a carência de informações sobre o assunto, a falta de informações corretas sobre o assunto e a ausência de representatividade desse grupo nas mídias, ou a carência, a pouca representatividade desse grupo nas mídias. Eu já sei, portanto, que o meu parágrafo 1 de argumentação vai falar sobre a falta de informações corretas sobre esse assunto e o segundo, a carência de representatividade desse grupo nas mídias. Vamos conferir? Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Isso que está sublinhado é o que a gente chama de tópico frasal, que nada mais é do que a ideia mais importante que vai ser trazida nesse parágrafo. Ou seja, a ignorância, ou seja, a falta de informação, é uma das principais causas dos preconceitos que são criados sobre as doenças psiquiátricas. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que os integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Então, quando não há informações adequadas sobre uma determinada situação, o preconceito acaba sendo resultado disso, certo? Ademais, além disso, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Então não é só a ignorância, é também a carência de representatividade. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO ou HBO, Euphoria, mostra as dificuldades de conviver com transtorno afetivo bipolar, ilustrado pela protagonista Rue, que possui a doença.
A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca a representatividade. Então veja que carência é diferente de ausência de representatividade. Então a palavra carência não foi escolhida aleatoriamente. Tem representatividade. Olha o exemplo aqui de uma série da HBO. Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que, quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. A carência de representatividade contribui para a ignorância. Então, são dois parágrafos que conversam entre si. E aí, por fim, a gente tem que concluir, retomar as ideias e elaborar uma proposta de intervenção. Pelo menos uma delas tem que ser completa. Nesse caso, a gente tem 2 propostas de intervenção completas. Vamos ver? Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, a gente, instrumento de ampla abrangência. Eu já estou detalhando a mídia. Eu já estou detalhando um dos elementos da proposta. A mídia é um instrumento de grande abrangência. Informe, ó o verbo, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras. Como? Por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos. Para quê? A fim de formar cidadãos informados. Já resolvi, já enfrentei o problema 1 que eu apresentei. Paralelamente, o Estado, outro agente. Detalhamento do agente, principal promotor da harmonia social. Deve, olha o verbo, promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes. Como? Por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema. Para quê? Com o fito de amenizar o problema. E olha a resolução e o efeito mais genérico, mais abrangente dessas propostas. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. Então é aquela redação que encaixa cada pecinha que a gente espera de um texto nota máxima do Enem, certo? Só para repetir, quer mandar o espelho da sua redação para a gente, vai lá no Insta da Pontui, mande a sua redação. Se você já está com a gente na plataforma, suba seu texto lá que a gente vai te mandar aquele vídeo com aquela correção, aquele comentário. Vamos juntos nos preparar para as provas desse ano. O Enem já definiu-se aí que vai ser em novembro, então a gente tem pelo menos aí praticamente um semestre para ralar muito, para correr atrás e garantir aquela nota máxima. Conte com a gente, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se tiver achado interessante, compartilhe com seus amigos. Tá cheio de aula aqui para trás, falando de outros temas, de informações básicas do que a gente não pode deixar de lado quando a gente vai montar uma redação, e vai ter muito conteúdo ainda para frente. Até a próxima semana. Um abraço, bom feriado quinta-feira para vocês que vão descansar e até mais. Tchau, tchau.